Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Hoje, quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. O plano de leitura anual da Bíblia se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 15 e capítulo 16, Salmos de número 147, Provérbios, capítulo 18, do versículo 4 ao versículo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 21 ao versículo 41. A porção diária de hoje tem como título: Pela graça sou um bem-aventurado. Leitura bíblica: Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 30 e versículo 45. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, ela recebeu alguns adjetivos muito interessantes que poderíamos meditar nesse dia. Um deles se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28, diz assim: E entrando o anjo aonde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, muito favorecida. Maria achou o favor diante de Deus. Isabel, sua parenta, disse para ela: Bem-aventurada a que creu. Maria creu que Deus, em sua fidelidade e soberania, iria cumprir a sua palavra que lhe havia dito, de que ela conceberia pelo poder do Espírito Santo e daria à luz a Jesus. Nós lemos no mesmo Evangelho, versículo 34, versículo 35, que diz assim: Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas como e por que Isabel chamou Maria de bem-aventurada? É uma ótima pergunta para refletirmos. Tudo para Maria parecia muito estranho. A sua rotina, no dia na pequena Nazaré, ela foi totalmente mudada, foi quebrada com a inesperada visita do anjo Gabriel. E a primeira palavra que o anjo falou quando encontra Maria: alegra-te. Talvez nessa manhã o Senhor esteja nos falando para mim e falando para você: alegra-te muito. Deus é Deus da alegria. Ele põe alegria em nossos corações. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria dele. Salmos de número 4, versículo 7. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Salmos de número 43, versículo 4. Apesar do espanto, do temor, não entendendo ainda tudo o que estava acontecendo em sua vida, Maria se alegrou. O mensageiro que veio da parte de Deus tinha mais um recado para a jovem noiva: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Que maravilha! Maria ficou cheia, possuída pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa é quando nós vemos uma pessoa plena. Que bênção é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A Bíblia nos recomenda, nos diz isso: enchei-vos do Espírito Santo. E o que acontece quando estamos cheios do Espírito Santo? É o que relata Atos, capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Maria ainda alcançou mais um favor. O anjo lhe disse: Maria, não temas. Você achou graça, você encontrou graça diante de Deus. E você conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. No ventre de Maria, o Verbo se fez carne. Deus a escolheu e a separou como um instrumento. Por isso, alegremente ela cantou, adorou e engrandeceu o nome de Deus desta maneira: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ela engrandeceu a Deus, reconhecendo-o como Senhor e seu Salvador. No dia de Pentecoste, na descida do Espírito Santo, nós encontramos Maria participando juntamente com os discípulos de uma abençoada reunião de oração. Atos capítulo 1, versículo 3, versículo 14. Agora nos vem uma pergunta: como que tudo isso aconteceu? E por que aconteceu?
Não foi mérito das pessoas, não foi um mérito pessoal. O segredo de Maria está muito claro, porque ela encontrou graça diante de Deus. Ela se alegra porque encontrou graça diante de Deus. A graça maravilhosa de Deus nos leva a viver privilégios altíssimos e maravilhosos. Somente a graça é possível. Somente a graça pode fazer isso em nossa vida. Este é o segredo. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos seus atos. Pela graça, eu e você somos bem-aventurados. Somente a graça. Eu quero orar com você nesse dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, buscamos em Ti, Senhor, alegria para cantar, adorar, exaltar, engrandecer, Te bendizer. E busca a Tua graça, Senhor, para ser um instrumento que dê frutos saudáveis. Maravilhoso Espírito Santo, pela Tua graça, opera em nossas vidas uma restauração, porque nós queremos ser cada dia mais bem-aventurados. É o que eu te peço no nome do Seu Filho Jesus. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.